dois, né? O José tá com a foto aqui do Gabriel Jaivana. O Pedro tá com a foto do Gabriel Jaivana. Acho que só pro senhor isso. É, pra mim que tá aparecendo mesmo. Aí o Luiz Felipe aqui tá sem câmera, o Matheus tá sem câmera, o Liner, o Enio, né? Então, beleza. Vou dar uns 2 minutinhos aí pra ligar, vou começar a aula aqui. Já tá gravando, né? E O aí Enio depois. não consegue ligar, professor. Não consegue? Ele também não consegue digitar pra avisar? Ele não consegue ligar por Não, quê? Não, é aí. que ele tem Mas preguiça de ele já digitar. mandou pra Nilza. Ele disse. Tá bom. Aí a culpa não é minha também. Então vamos começar a aula. Então, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre vamos continuar falando sobre a progressão aritmética, né? Como a gente havia nomeado na última aula, né? A gente vai chamar isso de PA, tá? Vocês podem ver que dá um lagzinho aqui nessa de desenhar aqui. Então, vamos lá para as progressões aritméticas. A gente estudou na última aula, primeiro, o termo central de uma. Melhor, a forma principal para a gente utilizar na progressão aritmética era essa daqui, né? A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Bom, gente, eu não vou conseguir dar aula aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na plataforma tá travando bastante. Eu vou utilizar outro programinha aqui que vai ser mais rápido, tá? O seu negócio de desenhar tá travando? Não, mas na verdade é o da plataforma, né? Eu estava usando a apostila digital. Deixa eu usar aqui a apostila normal. Então, deixa eu. Vou tirar o print aqui, vou mostrar lá na outra plataforma que eu uso. E vai ser melhor, tá? Essa aqui tá dando uns lagzão absurdamente alto. Então, vou já colocar aqui. Pronto. Agora deixa eu começar a filmar aqui que tá dando uns erros aí. Beleza, pessoal, então vamos começar aí. Já avisei a bolsa. Essa correção aqui foi muito louca, hein? Já avisei a bolsa. Então vamos lá começar a aula. Vamos falar sobre a progressão aritmética, como vocês podem ver aí na tela, né? E é o seguinte, na progressão aritmética, a gente havia discutido na última aula, a gente havia, na verdade, estudado, que o termo geral, e aí sim, já avisando, né, a grande maioria das pessoas não assistiram a aula, mas vamos lá. O termo geral de uma progressão aritmética foi dado por essa fórmula, tá? É o primeiro termo, mais o n menos 1, onde o n é a posição que eu quero do termo, vezes a razão. Essa foi a fórmula que nós estudamos na última aula. Vou até aproveitar e tirar um print aqui do resumo da última aula aqui, que a gente pode acabar. Eu já faço uma recapitulação bem rápida sobre esses itens aqui. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, na última aula, a gente havia visto o seguinte. Olha só. Pegando um gancho da última aula, nós vimos que o segundo termo ele é obtido do primeiro mais a razão, o terceiro é do segundo mais a razão, e esse aqui seria o termo central. Porém, a fórmula que a gente usa generalizada é essa aqui, como eu mencionei no início. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R, vezes a razão. Nós vimos também que numa progressão aritmética de 3 termos, o ideal é nós usarmos essa regra aqui, x menos R, x
e x mais r, que é uma fórmulazinha alternativa para facilitar. Tudo isso a gente viu no vídeo, na live da última aula. Então eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo da última aula, para quem faltou, para estar assistindo, tá bom? E quem perdeu a aula ou quem tiver com dúvidas para esses conceitos que a gente viu na última aula, revejam o vídeo para vocês estarem pegando melhor aí o conteúdo, tá bom? Vamos para o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é nós abordarmos algumas propriedades a mais de progressão aritmética. Uma delas é para quaisquer termos, olha só, gente, para quaisquer termos AN e AP, ou seja, por exemplo, se eu quero o A10 e eu tenho o A7, basta eu usar essa fórmula aqui, ó. O A10, eu posso calcular o A7 a partir do A10 fazendo aqui A10 igual a A7, ó, usando essa fórmula aqui, ó. O N é o 10 e o P é o 7. 10 menos 7 vezes R. Então, eu posso modificar a fórmula para eu encontrar quaisquer termos utilizando termos intermediários, sem necessidade de usar o primeiro termo aqui, ó, se eu não souber o primeiro termo, tá? Se o n for um número ímpar, o termo médio é AM, em que m é 1 mais n dividido por 2, ou seja, é o termo do médio, basta eu fazer a soma do primeiro com o último e dividir por 2, tá? Se eu fizer isso, eu calculo o termo central. A gente vai ver isso no exemplo. E a soma de qualquer par de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, tá? Então, isso aqui é bem interessante também para algumas propriedades, a gente vai ver no exemplo. E a fórmula para somar os n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética é uma sequência de inúmeros termos, e nós podemos usar essa fórmula para saber os valores desses termos, tá? Essa fórmula aqui é interessante porque, contar uma historinha para vocês. Muito tempo atrás, se não me engano, Gauss, ele estava numa aula de matemática, o professor mandou os alunos somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até chegar no 100, né? Os alunos criancinha ainda. E aí Gauss fez em 2 minutos. O professor, intrigado com aquilo, questionou como que ele tinha feito, né? Que era impossível o cara fazer rapidão. Se ele for somar 1 mais 2 mais 6, isso é muito difícil. Então, ele inventou uma fórmula, quando criança, de calcular a soma desses números. Então, o que ele fez? Ó? Ele pegou esses números, fez 1 mais 2 mais 3 mais 4. Ele percebeu que isso vai até 99 mais 100. Aí ele pegou e fez o contrário. Ele pegou aqui 100 mais 99, ele inverteu. Mais 98 mais... aqui o 2 mais 1. Ele percebeu que quando ele faz isso aqui, soma, ó, e soma aqui, em vez de somar no lateral, soma de baixo para cima, de cima para baixo, vai dar sempre isso aqui, ó, 101, mais 101, mais 101, mais 101, mais 101. Ou seja, ó, ele está somando 101 quantas vezes? 100 vezes. Então isso aqui é 101 vezes 100. Na verdade é 10, você coloca o 00, 10.100. Só que observe que ele somou 2 vezes, né? Então ele pegou e dividiu por 2. Ó. Então o resultado aqui, na verdade, é 5.050. É a soma dos 100 primeiros números naturais. Se nós usarmos a fórmula que ele descobriu depois, essa fórmulazinha aqui, fica fácil. Ó. A fórmula é o S100, que é a soma dos 100 primeiros números naturais. O primeiro é 1, o último é 100. São 100 termos, né? Do 1 ao 100 são 100 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 101 vezes 100 dividido por 2. Que é esse aqui, ó. 101 vezes 100 dividido por 2, que vai dar 5.050. Então, a gente descobre, através de uma forma, a gente consegue resolver problemas complexos, tá? Ou pelo menos chatos de se fazerem, de uma maneira mais simples e mais direta, tá? Vamos para os exemplos de hoje, para a gente entender como que se aplica essas formulazinhas básicas que foram mostradas aí para vocês agora há pouco, tá? Então, vamos para a primeira questão. Em uma progressão aritmética, sabe-se que o primeiro termo é 13. Então, já vou anotar aqui, ó. O A1 vale 13. E o 19º é 51, ou seja, o A19 é 51. A pergunta é, qual é o 10º termo? Ou seja, quanto que vale o A10?
Então, aqui a gente pode tá, fazer uso de diversas fórmulas distintas. Mas aqui o interessante, pessoal, para a gente resolver essa questão, é nós recorrermos à seguinte ideia. Ó. O A19, ele ou melhor, o A19 não, o A10, ele está entre o A19 e o A1. Ó, de 1 até 9 são 9, e do 11 até o 19 são mais 9, ou seja, o 10 está mesmo no meio. Então, o que acontece? Uma das propriedades de hoje é a seguinte, ó. Se o valor que eu tenho, ó, o AM, no caso o A10, ele é o termo médio de A1 até o 19, que ele está no meio, então é só a gente somar os dois, somar e dividir por 2. Resumindo, o A10 ele vai ser o A1 mais o A19 dividido por 2. Tá? Porque o A10 está entre 1 e 19 no meio do caminho, tá? Então eu só vou fazer 13 mais 51 sobre 2. Primeiro eu vou somar, porque eu não posso simplificar antes da soma, tá? Só posso simplificar antes da multiplicação, mas da adição não posso. Então somando isso aqui vai dar 64, tá? Dividido por 2, 32. Então esse aqui é o resultado dessa questão, 32. Acabou a questão. É só somar e dividir por 2. Um ponto muito importante, tá, gente? Agora, se eu quisesse calcular o A9, tá, gente? Ó, eu não poderia fazer A1 mais A19, tá? Dividido por 2. Não posso. Eu teria que fazer quem? O A1 mais o A18, tá? Dividido por 2. Aí eu posso. Tá bom? Por quê? Porque o 9 está entre 1, está na metade do 1 para o 18. Ele é o ponto médio. Então eu tenho que sempre lembrar dessa regra. Ele tem que ser o ponto médio, tá certo? Alguma dúvida? Professor, e se eu quisesse calcular, tipo, o quinto termo? O quinto termo, a partir dessa fórmula, dessa regra? É isso? Sim, mais ou menos. Porque Sim, algo assim, assim. Teria vamos, como fazer o cálculo? ó, vamos supor que essa questão dissesse, calcule o décimo termo, e depois ela diz assim, ó, calcule o quinto termo, A5. Se for continuando essa questão, você pode fazer o seguinte, ó, A5, ele vai ser o A1 mais o A10 dividido por 2. O A1, ele vale 13, o A10 vale 32, ó. Então aqui eu vou dividir por 2. Então eu vou somar, ó, 13 mais 32, 45. Dividido por 2 dá 22,5. Certo? Mas vamos contar, vamos ver se dá certo. Ó. Aí, no caso, Ó, ele iria pedir dois termos, né? tem que ter dois termos, tem que ter o termo central e os dois da ponta. Mas vamos pensar no seguinte, vamos ver se isso está certo. Ó. Vamos pegar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá vendo aqui? Ó, do 1 para o 5 tem quanto? Ó? 4. Do 5 até o 10, tirando o 5, tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo aqui? Sabe por que isso aqui deu errado? Porque, ó, para eu poder usar essa fórmula aqui, do lado esquerdo tem que ter a mesma quantidade do lado direito. Então, se aqui tem 4, eu teria que ter 4 aqui. No caso, eu não posso usar o A10, eu teria que usar o A9 para poder dar certo. O A10 não tem que ter o A9. Porque fica 4 na direita, 4 na esquerda. Então, esse resultado aqui está errado, tá? Ok? Então, Então a primeira só deu certo porque era o A19. Se fosse o porque A20, ia dar errado. ia dar errado, tá? Beleza. Tem que ser o número, a quantidade que vai ficar do lado esquerdo dos termos tem que ser igual à quantidade que vai ficar do lado direito. Como que eu sei? Vou só você fazer o seguinte, ó, 10 menos 1 dá quanto? 9. 19 menos 10 dá quanto? 9 também. Ou seja, a quantidade é a mesma. Vamos lá. 5 menos 1, 4. 10 menos 5, 5. Tá vendo aqui que deu diferente? Então não dá para usar essa fórmula, tá? Tem como calcular o A5 nessa questão, professor? Bom, acho que sim. Vamos ver se tem como? Vamos lá, vamos ver se tem como calcular.
Para eu calcular o A5, já que eu não posso usar essa fórmula, eu tenho que usar qual? Eu posso usar, por exemplo, essa aqui, ó. Cadê? Cadê? Eu posso usar essa aqui, ó. O A10 é igual ao A5 mais 10 menos 5 vezes o R. Só que eu preciso do R. Então a primeira coisa que eu preciso encontrar é a razão, né? Então vejam só, eu sei que o A19 ele pode ser calculado como sendo o A10 mais o 19 menos 10 vezes a razão. O A19, eu já sei que a questão me deu que ele vale 51. O A10 vale quanto? Vale, a gente acabou de calcular 32. Mais o 19 menos 1, 19 menos 9, 19 menos 10 que dá 9 vezes a razão. Aí eu vou resolver isso aqui e encontrar a razão. Ou seja, 9 vezes a razão é 51 menos 32. Essa subtração aí vai dar 13, tá? E aí passa o 9 dividindo. A razão é 13 dividido por 9, se não tiver nada errado aí. Tá? Deixa eu ver se não tem nada errado aí. Acho que tá errado, né? 51 menos 32, tá errado. Dá 19, não? Vou pegar emprestado. 11, isso aqui dá 19 mesmo, né? 19. Dá 19, né? Vai ficar 19 sobre 9. Isso aqui é uma razão não muito legal da gente utilizar. Vamos fazer diferente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu não estou errando alguma conta aqui. Deixa eu recapitular aqui para a gente depois calcular o A5, tá? Esse aqui já não faz mais parte da questão, tá? O que a gente está fazendo. A questão acabou aqui, ó. Então vamos pensar assim, ó. É, o, A, o A10, pessoal, por exemplo, ele é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A10 eu sei que vale 32, é o que a gente acabou de calcular. O A1 vale 13. A razão, o N menos 1 vai ser 9, né? Porque o N é 10, 10 menos 1, 9. E aí tem a razão. Ou seja, isso aqui vai ser 32 menos 13. Eu vou passar o 13 para lá, igual a 9R. 32 menos 13 dá quanto? Quanto que dá aí, pessoal? 19. 19. Então é isso mesmo. É 19 mesmo. Passa o 9 dividindo, então a razão vai ser 19 sobre 9. Beleza. Então como que a gente faz para calcular o A5? Ó? Eu vou fazer o A1 mais o 5 menos 1, né? O N menos 1 vezes a razão. Ou seja, o A1 é 13, mais o 5 menos 1 aqui vai dar 4, vezes a razão, que é 19 vezes sobre 9. E aí 13 mais 4 vezes 19, 4 vezes 9 dá 36, vai 3 vezes 36. Calculo o mínimo que é 9, 9 vezes 13 vai dar 117, se eu não me estiver enganado, tá? E aí é só somar 117 mais 76, que vai dar 193. Tá bom? Isso aqui vai ser igual a 193 sobre 9. Esse é o valor da 5. Não deu um valor bonitinho, tá? Como a gente espera que dê, um número inteiro, não deu. Então, o resultado é esse daí mesmo, tá bom? Mas olha só, esse não é o intuito da questão. O intuito da questão é a gente calcular o A10, tá? E a gente já fez isso e o valor deu bonitinho. Mas nem todos os valores dessa sequência vão dar bonitinhos, tá? Então, vale a pena ressaltar isso daí. Deixa eu pegar aqui uma planilha. Deixa eu montar aqui um negócio aqui, tá? Só para vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês. Estou montando aqui, aí eu vou já mostrar para vocês aqui.
para vocês verem como vai ficar legal aqui essa visualização aqui de valores, tá? Ah, tá. Eu não estou mostrando, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aí vocês vão ver como... Isso aqui, essa planilha que eu estou montando aqui, eu estou usando um programa no computador só para montar para vocês verem essa questão aqui, ó. Então, vejam o seguinte, ó. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui na tela agora é nossa progressão aritmética, tá? Ó, o A1 é 13, né? Bom, eu vou criar uma fórmula aqui para o seguinte, ó. A fórmula que nós temos na nossa progressão aritmética é o A1, certo? Ó, o A1 vai ser esse carinha aqui, tá bom? Mais, que seria o 13, ó. O A1 mais o N menos 2, certo? Menos 1, desculpa, vezes a razão R, tá? Agora eu vou substituir os valores aqui, ó. Isso aqui vai ser quem? 13, tá? E aqui vai ser a posição deles. No caso aqui vai ser 2. E a razão a gente acabou de calcular aqui na questão, né? Não ficou uma razão muito bonitinha, mas a gente havia calculado que deu 19 sobre 9. Então vou colocar aqui, ó, 19 sobre 9. Então, o resultado aqui, ó, vai dar 15,1, tá? Eu vou arrastar aqui para o lado para vocês verem, tá bom? E essa mesma fórmula eu vou colocar aqui, ó. Tá dando o mesmo valor porque eu não criei uma fórmula central, ó. Aqui, ó, uma fórmula recorrente, na verdade. Aqui deveria ser um 3. Aqui, ó, deve ser um 4. Aqui tem que ser um 5. Aqui tem que ser um 5, deixa eu voltar aqui, vou colocar o 5 aqui. Aqui tem que ser um 6. Aí vocês vão ver, quando chegar lá no A10, o resultado vai bater com o resultado que a gente havia calculado, tá? O 7, o 8. Eu poderia ter criado uma fórmula direta, mas eu não quero fazer ela, porque eu quero mostrar para vocês passo a passo. Agora aqui é o 10, ó. Aí vai dar 32. Tá vendo aqui, ó? 32, igual a gente havia calculado, ó. Vamos chegar no 19, ó. 11, 12, 13, 14 aqui, ó. 15, 16, 17, 18, agora o 19. Vai dar 51, igual a questão indicou pra gente lá, tá? Então esses são os valores inteiros que aparecem na questão. Então nessa questão não são todos os valores que iriam apresentar valores inteiros, só o 1, o 10 e o 19. Os caras foram espertos na hora que fizeram essa questão, né? Eles fizeram assim para dar certo, para ficar bonitinho aí na hora da gente fazer o cálculo. Então, só para deixar isso claro para vocês. Bom, mas o intuito da questão não era a gente fazer todo esse cálculo, é só a gente fazer esse cálculo aqui para mostrar para vocês como é simples, tá? Resolver a questão. Agora vamos para a questão 2, ó. Em uma progressão aritmética de 20 termos, tá? Isso significa que o n vale 20. Sabe-se que a soma do a soma do terceiro com o 18º é 32, ou seja, o A3 mais o A18 é igual a 32. Se o primeiro termo é 6, ou seja, o A1 vale 6, quanto vale o A20? Pronto. Resumindo a história dessa questão, é isso daí. Bom, que regra nós vamos usar para resolver essa questão? A regra é a seguinte, pessoal, ó. A soma dos termos, gente, nessa questão, elas serão sempre constantes. Isto é, o A1 ele é extremo do A20. Tá? Como assim, professor? O A1 e o A20 são extremos. O A1 é o primeiro termo. E o A20 é quem? É o último termo, já que tem 20 termos. Tá? Observe que do 1 por 3 são 2 unidades. Do 18 por 20 são 2 também. Ou seja, nós vamos usar a regra que diz o seguinte, ó. A soma
de qualquer par de termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. Ou seja, o A1 mais A20 vai ter que ser igual ao A3 mais A18. Por quê? Porque a soma desses termos, que são equidistantes desses aqui, é sempre igual. Vejam só, o A1 é 6, o A20 é que a gente quer encontrar, o A3 vale 32 e o A18 vale, ou melhor, o A3 mais A18 vale 32, né? Isso aqui vale 32. Agora é só resolver a conta. Ó. O A20 é 32 menos 6, que vai dar 26. Letra A da questão. Então, olha só. Essa questão a gente poderia fazer muitos outros cálculos para tentar achar a resposta. Só que eles vão dar um cálculo muito grande, tá? Essa regra aqui, da soma dos extremos ser igual à soma dos termos que são equidistantes a eles, ela é muito mais direta, muito mais fácil de resolver do que as outras fórmulas, tá? Por isso que a gente está abordando essa aqui, para que vocês vejam como que usa essa fórmula dos termos que tem a mesma distância dos extremos, tá? Então a soma deles tem que ser igual à soma dos extremos. Então é bem simples aí a questão, bem direta. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer a questão 3, tá? Considere a sequência 2, 4, 6, né, dos números inteiros pares positivos em ordem crescente. Letra A. Qual é a soma dos 20 primeiros termos, tá? Então, como que a gente faz isso? Fórmula da soma. Fórmula da soma, vou até fazer aqui, ó. Fórmula da soma é Sn igual a A1 mais a N vezes N dividido por 2, tá? Essa formulazinha aqui do Sn, ó. Fórmula da soma. Então aqui a gente precisa saber quem que é o primeiro termo, é claramente 2, tá? Nós precisamos saber quem que é o 20º termo, mas se você notar, como vai de 2 em 2, se fosse de 1 até 20, o 20º seria o 20, né? Mas como é de 2 em 2, então o 20º termo vai ter que ser o 40, né? Vai ter que ser o dobro. Então o 20º termo é 40, tá? Então aqui, ó, vamos usar a fórmula para calcular o S20. Eu vou usar quem? O primeiro termo que é 2, o 20º que é 40, tá? Vezes o N que vale 20, o N é 20, ó, esse aqui é o N, dividido por 2. Isso aqui é 42 vezes 20, tá? Eu posso simplificar o 20 com 2, e aí nós teremos 42 vezes 10, já que 20 dividido para 2 dá 10. Observe que eu não posso dividir a soma, mas eu posso dividir a multiplicação. Então, tá certo isso aí. Somando todo mundo, 420. Isso daqui, vamos lá. Eu vou novamente usar aqui a planilha, tá? Para mostrar para vocês. Novamente usar a planilha para mostrar para vocês a soma dos termos, ó. Deixa eu pegar aqui. Novamente. Então vamos pensar assim, ó. Os termos são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? Então esses aqui são nossos termos, ó. Deixa eu excluir isso aqui. Vamos pensar no seguinte, ó. Esse é o A1, o A2 e assim sucessivamente. Vamos até o A20. Aqui para o A20, ó. Aí eu vou diminuir aqui o tamanho. E aí vai caber os 20 aqui, tá? Ó, vou pulando de 2 em 2, ó. Então, o 20º aqui é o 40. Agora eu vou usar uma formulazinha para calcular a soma, ó. Soma de todos os valores aqui, ó. 420, tá? A gente pode ir somando todo mundo, mas não é tão legal, né? Legal você usar a fórmula, porque a fórmula da soma te dá o resultado de uma maneira muito mais fácil, muito mais direta, tá? Vamos agora voltar para finalizar a questão. Nós vamos fazer a última parte, né, do exercício, que é a letra B. Qual é a soma dos N primeiros termos? Professor, Olha, sim? eu ainda não entendi direito como que deu 40. 40? Ué, você está indo de 2 em Tipo, o 2. São porquê do 20 40, termos, né? sim. 2. Por que é 40? Ué,
Ó, são 20 termos. 20. Começa do 2. Vai de 2 em 2. Deixa eu voltar na planilha, que aí vai ficar mais fácil de você visualizar. Peraí. Mas aí dividiu tudo por 2? Entendi. Ó, o primeiro é 2, é 4, 6, 8, 9. Quando você chega no 40, é o 20º termo, aí acaba. Por isso que é 40. Entendeu? Ah, entendi. Tá? Por isso que vai para 40. Hum. Então a gente usou a fórmula só para fazer o cálculo, mas a regra ali é para a gente achar primeiro quem que seria, né, o 20º termo, que seria o A20. Vamos pegar o seguinte, qual que é a soma dos n primeiros termos? Essa aqui, ó, é só a gente usar a fórmula. Eu quero o n mesmo, tá? Ou seja, eu quero uma fórmula específica. Então vamos fazer o seguinte, ó. O primeiro termo mais o nésimo termo vezes n dividido por 2. Só substituir agora. Ó. O primeiro termo é 2, tá? O nésimo termo é 2n, porque se o termo n é n, no caso dos números pares, ele vai ser multiplicado por 2, ou seja, 2n. Nesse anterior, como a gente viu, ó, eram 20 termos, então ele ficou multiplicado por 2, por isso que ficou aqui um 40, tá? O n permanece sendo n dividido por 2. Agora a gente vai fazer o quê? Distributiva. Então vamos ter 2n mais 2n quadrado dividido por 2. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, nós teremos n mais n quadrado, e embaixo fica 1. Tá? Como divisão por 1 não precisa pôr, essa seria a fórmula específica para esse caso aqui, n mais n quadrado. Por exemplo, se eu quero saber o S20, isso aqui já acabou a questão, mas se eu quisesse calcular a questão 1 agora, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Se o n é 20, posso fazer 20 mais 20 ao quadrado. Resolvo primeiro a potência, 20 ao quadrado dá 400. 400 mais 20, 420, ó, que é a mesma coisa que nós encontramos aqui no anterior, tá? Só que de uma maneira mais rápida, porque essa fórmula aqui, ela é a fórmula específica, enquanto que essa fórmula aqui, ó, ela é a fórmula geral, tá? A fórmula geral, ela é a fórmula que serve para todas as progressões aritméticas. As fórmulas específicas são aquelas que só valem para algumas. Nesse caso aqui, essa fórmula que a gente acabou de mostrar é a fórmula que só vale para essa questão em si, tá? Para questões que envolvam números pares. Sequência de progressão aritmética de números pares. Caso contrário, ela não serve para nenhum outro, tá? Pode até que sirva para algum aí nesse, porque é muito infinito, na verdade, os valores, então dizer que não vale para nenhum outro pode ser meio que errado, né? A gente pode encontrar um que sirva, então vamos ter que ter isso aí em mente, tá bom? Então a gente vai encerrar a aula por aqui, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Peço que vocês não saiam ainda para eu poder fazer a chamada, tá bom?